Olá! Hoje eu gostaria de voltar a Filipenses capítulo 4, verso 6, onde o apóstolo Paulo afirma: não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Paulo está dizendo que o meio pelo qual nós teremos melhores condições de vencer a ansiedade é justamente pela oração. Nós oramos não simplesmente para informar a Deus aquilo que precisamos. Oramos para ter um relacionamento com Ele. Um relacionamento profundo, um relacionamento consistente, um relacionamento que faça diferença na hora da dor, na hora da provação, na hora da tempestade, da adversidade que tenhamos que enfrentar. Portanto, nós precisamos orar. Precisamos derramar o nosso coração diante de Deus e apresentar a Deus os nossos pedidos, apresentar a Deus as nossas angústias, as nossas necessidades. Há um hino do cantor cristão que diz: a Jesus Cristo contarei tudo que haja em meu peito a me perturbar, aos meus cuidados, aos meus tormentos, só Ele pode suavizar. Nós precisamos contar a Jesus, abrir o nosso coração, rasgar o nosso coração diante de Deus para compartilhar com Ele aquilo que nos aflige. Um detalhe muito interessante é que a ansiedade pode nos afastar de Deus no momento que mais precisamos. Com o coração tão aflito, tão conturbado, não temos cabeça para ler a Bíblia, não temos cabeça para orar, para investir no nosso tempo devocional. E assim vamos levando a vida, quando nesse momento nós precisamos ainda mais investir no nosso relacionamento com Deus. Se o nosso relacionamento com Deus nos sustenta na hora da provação, certamente o nosso relacionamento com Deus é fortalecido quando nós decidimos orar. Quando nós decidimos ter tempo de qualidade com Deus, quando nós decidimos reservar um tempo diário com Deus para orar, para lançar diante de Deus os nossos pedidos pela oração e súplica com ações de graças. Como assim? A gente ora e agradece. Ora, pede, coloca diante de Deus as nossas súplicas, os nossos pedidos, mas ao mesmo tempo agradece por saber que Deus está conosco, por saber que Ele nos ouve, que nós não estamos falando, simplesmente proferindo vozes, sem que ninguém nos ouça. Enfim, nós estamos falando com Deus do universo, o Deus vivo e verdadeiro, o eterno Deus para nos ouvir. Ele se inclina para ouvir a nossa oração e nós devemos render graças a Ele, porque Ele é o Deus que se ocupa conosco, que se preocupa conosco, que está atento às nossas necessidades e pronto a nos ajudar. Precisamos pedir a Deus que nos ajude a orar mais. Se orarmos mais, teremos melhores condições de vencer a ansiedade. Certamente, oração é a chave para vencer a ansiedade. Não apenas porque nós derramamos o nosso coração diante de Deus, mas porque a oração nos ajuda a ajustar a nossa agenda. Muitas vezes as nossas ansiedades são provocadas porque nós queremos fazer coisas demais em tempo de menos. Quando nós oramos, nós ajustamos a nossa agenda com Deus. Deus muitas vezes, no momento de oração, nos mostra que nós não devemos fazer algumas coisas, ou que nós podemos fazer algumas coisas de um modo diferente. Orar é ganhar tempo. Se você priorizar o seu tempo com Deus todos os dias, orando, lendo a palavra de Deus, Deus poderá mostrar a você aspectos da sua agenda que precisam ser ajustados. E você vai ganhar tempo. Mais tempo para você, mais tempo para sua família. Isso virá como resultado de você ter colocado Deus como prioridade.
Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, quando você orar, não faça como os hipócritas, escribas e fariseus que gostam de orar em pé nas praças para serem vistos pelos homens. Quando você orar, entre no seu quarto, feche a porta do seu quarto e ore ao Pai que está nos céus. E o Pai que vê a sua atitude em secreto recompensará você. Esse Deus maravilhoso é o Deus que vê, que nos vê quando oramos em secreto, que vê o nosso coração, que vê que Ele é prioridade para nós, porque nós resolvemos gastar tempo com Ele. Invista no seu tempo com Deus, invista na sua comunhão com o Senhor e certamente você terá melhores condições de enfrentar a ansiedade, todas as preocupações deste tempo caótico em que vivemos. Que Deus, para tanto, nos ajude, nos abençoe e nos conceda a todos nós um fim de semana muito abençoado na sua presença. Deus nos abençoe. Amém.